A palavra do nosso Deus, que está em Atos capítulo 2, versículo 4, que vai dizer assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Glória a Deus. Amada igreja, é um tema a qual nós bebemos dessa fonte, dessa teologia, que é a teologia pentecostal. Pentecostal porque esse acontecimento do capítulo 2, precisamente, vai narrar um fato histórico, um fato que inaugura a igreja primitiva, um aspecto poderosíssimo, porque deles próprios eles não poderiam fazer tais milagres descritos no livro de Atos. O livro de Atos também há de dizer que é o livro do Espírito Santo, porque ao adentrarmos em suas páginas, nós vamos encontrar o poder do Espírito Santo em todos os detalhes, em todos os acontecimentos daquela pequena igreja. Aquela igreja que se iniciou com o Mestre Jesus. A igreja que iniciou com aquele carpinteiro de Nazaré. Aqueles que não decoram. Os religiosos da época o escarneceram. Os mestres da lei não quiseram conversa com ele. O mataram. O levaram para o matadouro. O levaram para a crucificação. Mas tudo aquilo ali era uma ordem espiritual já projetada pela Trindade. Para falar do Espírito Santo, é necessário entender que existem três pessoas em uma só unidade que trabalham entre eles para que tudo que nós estamos vendo, tudo que nós sofremos de alegria, nós sofremos todas as situações, nós percebemos que há um agir, há um mover de Deus e há um mover das três pessoas. O Deus Pai, Ele planejou. O Deus Filho executou. E o Deus Espírito Santo, Ele está trabalhando, Ele está restaurando, Ele está libertando, Ele está consolando, e Ele está guiando a igreja, Ele está enchendo a igreja de vigor, de energia, de poder. Por quê? Porque sem Ele, verdadeiramente, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Então, nós percebemos que, dentro desse tema, o batismo com o Espírito Santo, existe uma outra história. E essa história, ela se inicia no capítulo 2. Mas só que nós estamos há 2000 anos desse fato, desde o acontecimento real, verdadeiro. E nós, o que nós entendemos a respeito do batismo com o Espírito Santo? E o batismo com o Espírito Santo, todas as eras, aconteceu? Ou foi só em Atos dos Apóstolos, ou foi só em Corinto? Em Corinto, Paulo vai escrever 2 cartas. Na verdade, ele escreveu 3. Uma foi perdida. Uma terceira carta foi perdida, não chegou aos irmãos. Mas nós temos 2 cartas. E nessa carta, Paulo ele vai falar sobre os dons. Nas 13 cartas, na sua literatura, é uma literatura farta de indicações das manifestações do Espírito Santo. Mas quando ele morreu, quando a primeira igreja, os irmãos foram para o céu, o que aconteceu? Esse poder, essa virtude. Lamento dizer, irmãos, que nos 200 anos
depois de Jesus, esse tema ele começou a ser esquecido. Esse tema sobre os dons, sobre falar línguas estranhas, foi entrando no ensinamento, outros momentos, e isso aconteceu que esse tema ele foi negligenciado, foi colocado para lá. Vamos lá. O tema que hoje está sendo muito esquecido é a volta de Jesus, a santidade, falar sobre o pecado, falar sobre arrependimento. Os meus amados irmãos, há de notar que frequentemente a gente ouve esse relato de que a igreja hoje, ela não fala mais de temas mais profundos, temas relevantes dessa questão. E o batismo com o Espírito Santo, ele passou por muitos anos sem ser debatido, sem ser construído. Nós temos relatos daqui da Bíblia, de Atos e dos livros literários de Paulo e outros textos antigos. Mas só que, irmãos, esse movimento do poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, começou a ser construído, a ser movimentado em 1730. Foi o primeiro grande despertamento das igrejas nos Estados Unidos, em especial, igrejas europeias, porque as igrejas, elas eram de quem? Herdada de Lutero, que se dividiu, que saíram da igreja católica, pessoas se converteram, mas com o passar dos anos, elas começaram a ser negligenciadas a santidade. Os pastores saíram dos cultos das igrejas tradicionais, presbiteriana, batista naquele tempo, eles iam para os bares, iam para os bordéis, saíam dos seus púlpitos. E em 1730, Deus levanta Jonathan Edwards, um grande filósofo cristão, um grande teólogo, um dos maiores teólogos e filósofos dos Estados Unidos até hoje, é reconhecido secularmente. E o Senhor começa a agir para um grande despertamento. E anos depois, aí surge o movimento pentecostal. Em 1900, um professor da igreja metodista, Charles Fox, ele vai ensinar Atos dos Apóstolos, ele vai começar a estudar sobre o livro, e ele vai entender que esse derramamento do Espírito Santo era algo para aqueles dias, para aquele momento. E ele começou a pregar, começou a divulgar lá na sua igreja, começou a estudar e começou a ensinar. E tempo depois, ele, numa reunião de oração, uma irmã pede para que ele ore por ela, porque ela ia para o exterior. E quando ele põe as mãos sobre ela começa a falar em línguas estranhas. E os irmãos se alegraram. Aí, dias depois, ele começa a falar línguas estranhas. Aí começou a se alegrar. E muitos irmãos começaram a falar em línguas estranhas, línguas do céu. E tempo depois, 5 anos depois, mais ou menos, ele já estava em Los Angeles. E ali ele começa a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele vai falar sobre as evidências que os textos sagrados eram para aquele momento. E um desses alunos seria o Simon, que era um descendente, os pais ou os avós dele eram escravos, e naquele tempo, em 1905, em 1906, tinha a separação, né? Os negros não estudavam junto dos brancos. E ele, ouvindo a palestra de Charles Fox, ouvindo a palestra, ouvindo os estudos sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento, e ele lá no cantinho, que ele não podia estar junto, e ele começou a orar, e ele começou a pregar também. E dali, um grande mover na Rua Azusa. Então, a Rua Azusa se inicia em abril daquele ano de 1906, começa um trabalhar de Deus, porque pessoas começaram a falar em línguas estranhas, começaram a profetizar, a ter revelações,
e ali se estendeu para a cidade de Los Angeles, e se estendeu nos Estados Unidos, e se expandiu. E dentro disso, 2 jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles são batizados. Eles Gunnar Wingren era um teólogo, ele passou 5 anos no seminário, ele dirigiu uma igreja batista, e ele ouviu falar sobre esse movimento, e o Senhor o batizou com o Espírito Santo. E dali eles recebem, tanto ele como Daniel Berg, uma profecia que eles tinham que ir para uma cidade, um local chamado Pará. E agora nós vamos ver a história rapidinho, depois a gente entra novamente. Voltamos, amém? Glórias ao Senhor. Nós acabamos de ouvir resumidamente a história de 2 jovens que foram impactados pelo Espírito Santo, vieram dos Estados Unidos, vieram para cá, e hoje nós somos filhos na fé deles. Esses 2 jovens que não falavam português, e eles, lá em Belém do Pará, 17 pessoas, no dia 18 de junho de 1911, as Assembleias de Deus ela é estabelecida. Então nós vemos, irmãos, o poder do Espírito Santo. E depois, hoje nós somos 22 milhões de assembleianos no Brasil inteiro. Nós somos esse número. E a igreja pentecostal ela cresceu, irmãos. Depois da Rua Azusa, em 1906, e no Brasil, 5 anos depois, o Senhor fez um mover sobrenatural no mundo inteiro. Hoje nós somos 500 milhões de pentecostais. 500 milhões de pentecostais no mundo inteiro, que nós cremos na evidência, nós cremos no poder do Espírito Santo, como a igreja primitiva. A igreja primitiva, que era um povo cheio, avivado, cheio do Espírito Santo, e caminhava sob a direção. É de lembrarmos que o Senhor Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, é Ele que nos movimenta, é Ele que nos leva para a presença do Senhor. É Ele que testifica no nosso coração: Jesus, Ele é o Senhor. Então, irmãos, para evangelizar, servir na obra de Deus, ajudar os irmãos, devemos fazer isso sempre na unção e na capacidade que o Espírito Santo nos dá. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Rapidamente aqui eu peguei uma descrição bem clássica. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento e um derramamento do poder do alto, com evidência física inicial de falar línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Então, irmãos, quando nós aceitamos Cristo, quando nós levantamos a nossa mão e nós inclinamos o nosso coração para o Evangelho, irmã Paulina, nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos selados naquele momento. Mas só que nós, na nossa caminhada seguinte, nós temos a segunda bênção. Nós pentecostais, nós acreditamos nessa segunda bênção, que é o que? Revestimento. Que é o que? É o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Nessa noite quando eu estava vindo, eu vi a lua, bem brilhosa, bem linda. Aí eu pergunto para os irmãos: a lua tem luz própria? Sim ou não? A lua ela tem luz própria? Não. O que nós vemos é o quê? O reflexo do sol. Então nós, irmãos, vamos dizer, nós somos a lua e nós precisamos do Espírito Santo para que nós venhamos iluminar este mundo. É necessário o Espírito Santo em nossas vidas. É necessário que nós busquemos esse revestimento de poder. Porque, irmãos, nós vamos ver em Atos capítulo 2, 1 ao 4, que em Pentecoste, os 120 pessoas estavam esperando a promessa do derramamento do Espírito Santo. E aconteceu aquele derramamento. Aconteceu algo sobrenatural.
não foi uma reunião qualquer, não foi um culto qualquer, não foi um momento qualquer, foi o Deus prometido que desceu. Foi o Deus prometido que desceu ao homem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia de forma diferente. Mas agora, no Novo Testamento, ele habita em você, em mim, em nós. Que privilégio! Que privilégio, irmãos! Nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo. Agora você é meu. Agora você é meu. Agora eu vou trabalhar na sua vida. Enquanto você está orando, enquanto você está lendo a palavra, o Espírito Santo está trabalhando na sua mente, tirando toda a distração, tirando todo o pecado, limpando de tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te leva para o pecado, tudo aquilo que te leva para longe de Deus. Aí não, você é meu, você é meu. Você é meu. Aí você busca, Senhor, me reveste com o teu Espírito Santo, com o teu poder. Aí vem, irmãos. Aí vem o derramamento do Espírito Santo. Aí vem o poder do Espírito Santo. Os discípulos, sem a ação do Espírito Santo, eles não iriam sofrer o que eles sofreram, irmãos. Jamais, irmãos. Jamais um homem comum, talvez poucos existissem de bilhões, de morrer por uma causa. Poucos. Até temos aí, né, no mundo que morre pelas suas causas, né? Pela sua bocada, né? Eles poderiam dar a sua vida, eles dão a vida aí, né? Eles sabem que estão em risco de morte. Nessa madrugada em Viçosa, no Ceará, 7 pessoas foram mortas. Estavam 3 horas da manhã numa praça e morreram lá. Eram mulheres, deixou seu filho em casa com a sua mãe e foi 3 horas da manhã, em plena, né, quinta-feira, madrugada, né, de quarta para quinta, de madrugada numa praça. Aí chegou um carro, briga de facções. Então, nós vamos ver, irmãos, que tem pessoas que têm uns ideais que eles ficaram os riscos. Eles ficaram disso, mas eles têm o quê? Eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele tem uma motivação para entregar a sua vida para esses atos. Mas nós somos gente boa, nós temos uma casa, nós temos um trabalho, nós somos honestos, nós somos bons. Será que nós entregaríamos a nossa vida para este homem aqui? Para este Deus aqui? Será que nós entregaríamos? Porque nós somos tão bons, nós somos tão legal. Vamos entregar? Entregaríamos? Sem o Espírito Santo nós não entregaríamos. Sem a ação do Espírito Santo pulsando em nosso coração, sem Ele não deitar no nosso coração, nós negaríamos. Porque às vezes nós damos sinais que nós negamos. Nós negamos, irmãos. Tem sinais, irmãos, que nós negamos Jesus. Temos alguns sinais que nós somos negligentes na casa do Senhor, negligentes na nossa vida devocional com Deus. Nós negamos. Nós negamos que somos espirituais. Nós negamos que temos o Espírito Santo. Nós negamos que o Espírito Santo quer nos usar. Abra a sua boca para louvar o Senhor. Tire a sua preguiça para estudar a palavra de Deus. Porque é espiritual. A nossa luta é espiritual, irmãos. Não é carnal, não é psicólogo, não é remédio. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos formar, Senhor, me batiza, me renova. Eu quero falar línguas estranhas. Não, vamos falar línguas estranhas. Nós somos pentecostais. É diferente daqueles reteté, daquelas coisas desses movimentos. Porque é novo, irmãos. O movimento pentecostal clássico somos nós. Esses movimentos de reteté que desembocam o vaso, quando começa a bater, aí todo mundo começa, né, a fazer. Mas se parar, todo mundo para. Que negócio, que fenômeno é esse? Se eu cantar em outra melodia, desemboca o vaso, Jesus, ninguém vai. Mas começa a bater o pandeiro que a galera começa a se animar. Que negócio estranho, esquisito. Não é assembleia não, isso aí. O assembleano clássico
o Senhor, ele batizava. Os cultos, irmãos, naquele tempo, dos nossos pais, estavam em reuniões aqui, de repente, o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Aí nós vamos dizer daqui a pouco. Quais são as implicações? Quais são os obstáculos? Então, irmãos, nós vemos em Atos, capítulo 4, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos capítulo 8, do 14 ao 17, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Oraram para que recebessem o Espírito Santo. Atos 9, Ananias foi entrando na casa, pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor lhe enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. É promessa, irmãos. Capítulo 10, e ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. É real, irmãos. Devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, porque é bíblico, está aqui. Atos 19, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntaram-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existia o Espírito Santo. Esse aqui é o mesmo problema de hoje. Hoje é o mesmo problema de hoje. Nós não ouvimos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E enquanto em nome de Jesus eu estiver vivo, enquanto o Senhor me der este microfone, eu vou incentivar a nossa igreja que busque o batismo com o Espírito Santo, que os jovens busquem o batismo com o Espírito Santo. Os jovens, nós velhos, nós adultos, nós idosos, nós só resistiremos às tentações, às investidas com o poder do Espírito Santo, com esse revestimento, irmãos. Essa luz, a lua, ela só é lua, bonita, bela, ela que tantos poetas, quando olham o brilho da lua, mas ela pega emprestado o brilho da lua. O sol nem aparece, mas ela tem toda a glória, toda a honra. Mas nós, irmãos, quando o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo sobre nós, é Jesus que aparece. Então faça, busque, porque toda palavra que sair da sua boca, cada gesto seu para orar por alguém, Jesus vai usar, e o Senhor vai brilhar naquela vida, o Senhor vai brilhar naquela família, o Senhor vai brilhar naquele seu amigo do trabalho, o Senhor vai brilhar, porque o Espírito Santo está em você. Está em você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo. Quais são os obstáculos para que o Espírito Santo nos encha com ousadia, com trepidez? Quais são os agentes? O que acontece para que não venha? Primeiro, irmãos, a incredulidade ou a falta de fé. A incredulidade ou a falta de fé. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. É necessário nós crermos. Se nós nos aproximamos de Deus, se nós estamos aqui nessa noite, se nós estamos aqui em batalha, nós precisamos acreditar que o general está conosco. Nós precisamos acreditar que Deus está conosco. Nós precisamos acreditar que essa palavra é real. Nós precisamos acreditar que o Senhor, o nosso Deus, está conosco. Não faz sentido nós cantarmos, não faz sentido nós termos toda a oratória, todo o conceito religioso sem crer. Mas, pastor, existe dentro de nossas igrejas? Não, irmão. Só que existe. Muitas vezes estão olhando para nós,
Muita gente está em nosso meio que, irmãos, falta fé, lhe falta fé. Então, mas o que é fé? Eu trouxe aqui rapidinho umas pinceladas sobre o conceito de fé, para não ficar nas minhas palavras. Fé define como um conhecimento firme e certo da bondade de Deus em relação a nós. A fé é o quê? Um conhecimento firme e certo da bondade de Deus em relação a nós. Deus, nós temos a consciência que Deus é bom para mim. Isso é um conceito de fé, baseado na sua promessa em Cristo. Um conhecimento seguro e sincero do amor de Deus. Eu tenho conhecimento sincero, seguro do amor de Deus para comigo? Se eu tenho fé, eu creio nisso. Eu creio nessa segurança. Eu creio que eu estou na rocha certa. Eu estou no terreno certo. Eu estou alicerçado no local certo. Se a minha fé ela é baseada nesse conceito, é baseada nessa razão, então, irmãos, amém, parabéns. Então não tem ansiedade na sua vida. Então a ansiedade não é coisa para nós. Vem os abalos, vem, irmãos, vem as setas, algumas setas vêm, acontece. Tem irmãos, Elias foi um que foi para a caverna. Eu não estou tirando esse mérito de que um dia a gente pode estar, o pastor pode estar triste, pode estar abalado, não estou dizendo isso. Mas eu estou afirmando, amada igreja, que não perca fé, que não falte fé naquele momento incrível, naquele momento decisivo, ou sigo Jesus ou não, naquele momento eu murmuro ou eu louvo, naquele momento eu leio a palavra ou eu deixo, eu nego a meu Jesus. Então a incredulidade, a falta de fé, irmãos, mina, nos coloca no coração que o Espírito Santo ele não vai trabalhar, porque quando o Espírito Santo ele vai trabalhar, irmãos, em coisas sobrenaturais. Quando você orar, quando você crê em Jesus, você crê no poder do Espírito Santo, você orar, você tem que crer que algo vai acontecer, que uma cura vai acontecer, que um movimento espiritual quando você orar acontece. Você tem que crer que naquele momento de aflição você orar para si mesmo. O pastor não está aqui, a irmã não está aqui, a irmã Célia não está aqui para orar para mim, o irmão Ivo não está aqui para conversar comigo. Senhor, eu vou orar por mim mesmo. Eu vou orar comigo mesmo, para mim mesmo. Senhor, abençoa o Adriano, Senhor. Abençoa eu mesmo. É fé. É fé. Então, a falta de fé, ela nos tira desse derramamento. Então, a fé é um dom de Deus que envolve a confiança e a obediência à palavra de Deus. A fé é um passo além da razão, sustentado pela confiança no caráter e na promessa de Deus. Então, se a minha fé, irmãos, se eu creio nas promessas do Senhor, se eu tenho convicção, irmãos, se prepare no mover de Deus na sua vida. 2. A falta de arrependimento. Impedimentos para o batismo com o Espírito Santo. Falta de arrependimento. O arrependimento é essencial para receber o Espírito Santo. Um coração arrependido é necessário para que Deus possa derramar seu Espírito. Pedro ele vai dizer em Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sem arrependimento, irmãos, uma vida contrita, uma vida de quebrantamento, nem eu nem nós recebemos poder, o derramamento do Espírito Santo, porque é necessário se arrepender, é necessário. Então a primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. A experiência da salvação está contida no arrependimento, está contida de eu sair dessa rota de destruição, de eu sair desse caminho que me leva para a perdição, esse caminho que me leva para o inferno, esse caminho que me leva para o desespero, para as trevas. É o arrependimento, mas esse arrependimento é sincero. Não é arrependimento que amanhã eu caí de novo, aí eu me arrependo, no outro dia eu caí de novo.
eu digo que pecado na vida do crente é acidente, não é rotina. Não é rotina, é acidente. Então, a falta de arrependimento. 3, pecado não confessado. Pecado não confessado. O pecado não confessado bloqueia a ação do Espírito Santo. Confessar os pecados é crucial para estar em comunhão com Deus. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não guardemos pecado, irmãos. Confessamos diante do Senhor. Nos libertemos de tudo aquilo que nos atrai para esta condição. Essa condição de pecado não confessado diante do Senhor. Porque às vezes nós achamos que Deus não está vendo. Nós achamos que Deus não está nem aí conosco. Nós achamos que nós guardamos esses pecadinhos. Nós achamos que, se eu esconder do meu cônjuge, se eu esconder do meu pastor, se eu esconder do meu patrão, se eu esconder de todo mundo, para mim está de boa. Para mim está de boa. Negado. O Senhor Deus, Ele vai prestar conta. Vai prestar conta. Um dia vai chegar a conta, irmãos. Um dia vai chegar a conta. Não brinquemos. Então, um pecado, falando mais particularmente, consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a mente e a lei de Deus. Pecado é praticar, dizer, pensar e imaginar qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra do Senhor. Então, nós não brinquemos com o pecado. O pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta a raça humana inteira, em todas as classes, níveis e nações, povos e línguas. Uma enfermidade da qual apenas o único homem nascido de mulher esteve isento. Preciso dizer que esse único homem foi Jesus de Nazaré. Então, o pecado, irmãos, o Senhor não tolera. Não tolera. O Senhor não tolera uma vida sem confessar diante dele, sem um arrependimento sincero, sem uma vida convincente. Eu não estou dizendo que nós tenhamos uma vida perfeita, mas nós tenhamos uma vida convincente. Eu preciso ser convincente no meu lar, eu preciso ser convincente aonde eu vou. Aquilo que eu digo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou transmitindo, aquilo que eu visto, aquilo que eu coloco no braço, uma Bíblia, eu coloco na mão, enfim, toda essa liturgia que nós temos, todo este caminhar da igreja até a nossa casa, nós temos testemunhos, irmão. Os incrédulos olham para você todo santo dia, os seus colegas olham para você todo santo dia, você é confrontado. O seu testemunho tem que ser convincente. É convincente, irmãos. Não tem nada de exibicionismo. Você tem que ser convincente, tem que ser sincero diante de Deus. Então, quarto, falta de desejo ou sede espiritual. Aquilo que você deseja, o batismo com o Espírito Santo, e aquilo que está lhe atrapalhando, pode ser o desejo ou a falta, a sede espiritual. Como é que está a sua espiritualidade? Como é que está a minha espiritualidade? Para que eu venha desejar, para que eu venha, como eu desejo, uma água quando eu estou com sede, quando eu desejo o pão, quando eu estou com fome, nós sentimos desejo de estar com o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Por quê? Para receber o Espírito Santo, nós precisamos. Porque da mesma forma, se eu quero a sua amizade, eu quero estar perto de você, eu quero conversar com você, vocês conosco. Mas essa sede espiritual, ela vem de um sentimento que eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ser revestido do Espírito Santo, eu quero receber o poder que esses homens, ao longo da história, os nossos pais, Daniel Berg e Noemi, receberam. Nós queremos. Então, irmãos, nós queremos, nós temos sede do Senhor.
Em João, Evangelho de João, capítulo 7, vai dizer assim no versículo 37: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Viva! Pronto, Jesus. Quem tiver sede do Senhor, quem tiver sede, vai orar mais. Quem tiver sede, vai orar mais, vai buscar o Senhor nas madrugadas, durante o dia. Vai buscar, eu não posso deixar de orar. Eu não posso. Tem hora lá no trabalho, irmão, vou lá no banheiro, fico me olhando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem compaixão. Senhor, me ajude, abençoa, Senhor, me crê, abençoa. Senhor, nos dá, Senhor, força. Irmãos, vamos. Então, irmãos, o Senhor está dizendo aqui no João: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Não venha no pastor em si, não venha na igreja em si, porque nós queremos uma igreja com gente, nós queremos uma igreja, um pastor assim, um pregador assado, os louvores dessa forma. Nós queremos toda uma coisa confortável, uma coisa bem bacana, bem legal. Amém, irmãos? Se a gente tiver condição, nós vamos fazer aqui na igreja. Tiver irmãos do esporte, é bênção. Mas é Jesus, irmão. Quem tiver sede, venha a mim. Jesus diz: venha a mim e beba. Jesus está disponível para você hoje, para tratar aquilo que está infringindo na sua vida. O Senhor quer tratar hoje. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa água. Então, irmãos, como um casamento, eu ouvi hoje rapidamente que no casamento nós temos que estar regando o nosso relacionamento, senão entra na rotina, senão entra no comodismo, e depois começa as brigas, aí depois começa coisas que, se tivesse regado, se tivesse ajustado, se tivesse orado, se tivesse conversado, tivesse uma comunicação, evitaria. Então, dentro do casamento nós temos essa preocupação de pedir perdão, de dialogar, de conversar, de ser franco com nossos cônjuges. Isso é bom, isso é necessário, tem que ter. Mas só no espiritual, irmãos, nós precisamos regar a nossa vida espiritual. Nós precisamos colocar, irmãos, as nossas lágrimas, curvar os nossos joelhos ao Senhor, a depositar o nosso coração no Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter esse desejo de uma vida espiritual convincente, não para mim, para outros, mas para Deus. Porque se Deus nos visitasse hoje para uma entrevista, se o Senhor nos chamasse para uma conversa franca, quantos minutos nós iríamos dizer que nós temos uma atividade espiritual na nossa vida? O Senhor ia dizer: você não tem tempo para isso, você não tem tempo para aquilo, mas só que nesse horário aqui, você podia estar comigo e não esteve. Aqui você poderia trocar isso aqui não valeu nada para ti, mas se tu estivesse passando aqui, valeria. O Senhor ia nos acusar, irmão, Ele ia nos apontar, né? Tantas coisas que a gente deixa de fazer para o Senhor. Então, a sede espiritual. Quinto, o medo ou receio. O medo pode impedir uma pessoa de se entregar completamente ao Espírito Santo. Deus nos deu um espírito de coragem e não de medo. 2 Timóteo 1,7 vai dizer: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem uma classe de crentes, irmãos, que tem medo de pedir poder no alto, tem medo de orar mais, tem medo de ler a palavra mais, porque tem medo que o diabo comece a se andar na casa dele, que comece as coisas a acontecer na casa dele, ver vultos, ou perder emprego, ou começar a ter doença. Tem, irmãos. Tem pessoas que dizem: não, rapaz, quando a gente começa a orar, quando começa a ler a palavra, já começa a dar errado as coisas. Então é melhor eu ficar quieto. É melhor eu ficar... Irmão, existe, irmão, esses crentes. Misericórdia, Jesus. Existe crente desse tipo: eu não vou buscar o Espírito Santo, eu não vou orar mais, eu não vou ter mais aquela aproximação com o Senhor, porque eu tenho medo das provações. Eu tenho medo das provações. Eu tenho medo das tentações. Eu tenho medo do diabo.
Eu tenho medo do diabo, porque o diabo vai ficar furioso. Irmão. Irmãos, o diabo tem que vir. Nós seguimos, o diabo tem que vir, não o diabo do nosso lado, irmãos. Na nossa caminhada nós temos que enfrentar ele olho no olho, bater de frente. Quando ele está de lado é porque está tudo bem. Crente, irmãos, nós temos luta. A vida cristã é de luta, é de batalha, irmãos. Nós já estudamos a batalha espiritual, nós somos soldados. Nós estamos aqui em batalha da mente. Então, irmãos, não tenhamos medo. Então vamos lá para a gente, daqui a outras coisas, a gente pode até a próxima semana, né? Já tem um monte de coisa aqui. O mesmo, doutrinas ou ensinos errados. Atos 19:2 vai dizer, e lhe perguntou, receba o Espírito quando vocês creem? Nós já lemos, né? E eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Existe, irmão, sim. Existem igrejas que elas discordam de nossa doutrina, do movimento pentecostal. Diz que os dons já cessaram, que esses dons foi só aqui nesse tempo. Isso é mentira, isso é engano. Mas existem irmãos, amigos nossos, que não creem da mesma forma que nós cremos. Mas nós entendemos, irmãos, que essa doutrina, esse movimento, se não fosse assim, irmãos, a Assembleia de Deus não estaria em mais de 5.500 cidades do Brasil. Não estaria. O Senhor levantou a nossa igreja, nós estamos nas favelas, nas comunidades, que essas igrejas tradicionais não estão, mas nós estamos. Nós estamos aqui. Mas essas igrejas grandes, essas igrejas antigas, mais do que a nossa, não estão, mas nós estamos. Nós estamos aqui nessa noite, porque o Espírito Santo, ele não faz acepção. Eu não estou dizendo que Deus não usa os irmãos das igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, metodista. Não, o Senhor trabalha neles lá, irmãos. Nós não vamos criticar eles. O Senhor trabalha do jeito lá e eles vão ter a recompensa. Mas nessa noite nós estamos aqui diante de uma verdade bíblica, diante de uma doutrina, diante de um pensamento que ele é verdadeiro, de que nós, se nós tirarmos tudo isso, o orgulho da autossuficiência, que é outro fator, distrações mundanas, falta de oração em busca, influências negativas e más companhias. Aqui, irmãos, são outros direcionamentos, obstáculos para que nós venhamos receber o batismo com o Espírito Santo. Então, influência negativa e más companhias, sim, irmãos. Nós precisamos ser influência e não ser influenciados. Hoje nós estamos diante de um momento que as pessoas elas não levam em consideração esses pontos de que se algumas influências elas são negativas, nós não vamos compactuar. Nós vamos chamar ela para ler a palavra. Porque o verdadeiro amigo, ele te chama para perto de Deus. Nunca esqueça. O verdadeiro amigo te leva para orar. O verdadeiro amigo te leva, vamos ler a palavra juntos. Vamos ler, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. O verdadeiro amigo é esse. Ele vai te levar para perto de Deus. Isso, irmãos, deve ser notório na nossa vida cristã. Isso deve ser real, que a busca, um batismo com o Espírito Santo, você pode buscar hoje. Você pode ser renovado hoje. Nunca mais você falou em línguas estranhas. Nunca mais você sentiu aquele fervor, aquele entusiasmo, aquele amor, aquele fervor, aquela sede. Porque quando nós recebemos, irmãos, nós não queremos saber de outra coisa. Nós queremos agradar o Espírito Santo. Quando nós, Senhor, me enche, o Senhor começa a encher, começa a colocar no seu coração, só nele, irmãos, ninguém te segura. A Bíblia ela vai ficar velhinha, ela vai ficar suja aqui na beira. Na beirazinha aqui ela vai ficar suja, porque você quer aprender. É o Espírito Santo. Não, eu não quero aprender mais do Senhor. Eu quero. E vai ficar bem marcadinha, porque o Espírito Santo, quando entra na vida do crente, quando o Espírito Santo entra na vida da igreja, a igreja gosta de orar, a igreja gosta de estudar a palavra de Deus, a igreja gosta de evangelizar, a igreja ela compreende as coisas de Deus.
Então é necessário nós precisamos falar sobre essa importância do batismo com o Espírito Santo, porque nós somos um movimento que nasceu disso. Foi um resgate de 2000 anos, um resgate do texto sagrado bíblico que os nossos irmãos, os nossos pais na fé, de 113 anos atrás, eles resgataram e eles morreram, passaram privações. Daniel Berg e Guna Wickman passaram muitas privações. Guna Wickman perdeu uma filha, um filho recém-nascido ou pequeno ainda, e o padre lá em Belém não aceitou que fosse enterrado lá no cemitério da cidade. Não aceitou. Ele teve que enterrar em algum canto, numa fazenda, em algum local. E isso foi muito triste, isso foi muito, muito profundo na vida deles, assim, essa perseguição. E tantos outros problemas, tantas outras coisas que se levantaram, mas eles foram firmes. Eles começaram dentro de 20 anos, 30 anos, como o Brasil inteiro já tinha a Assembleia de Deus. Isso foi Deus, isso foi o Espírito Santo. Uma irmã que foi batizada, a primeira irmã cearense batizada foi, a Assembleia de Deus foi ali em Tapajé. Em Tapajé está lá a igreja que foi a primeira do Ceará, e dali se expandiu, e hoje nós estamos aqui, e nós temos milhares e milhares da Assembleia de Deus cearense. Então, irmãos, é o poder de Deus. Imagine você deixando o Espírito Santo usar você. Digo eu, irmãos, eu estou neste lugar, irmãos, na dependência do Espírito Santo. Eu creio, irmão, nos milagres, eu creio no poder do Espírito Santo. Tem momentos, irmãos, que, Senhor, como é que nós vamos encher aquela igreja? Como é que nós vamos trazer mais jovens para se entrosar com os nossos jovens? Senhor, não temos capacidade, os meus irmãos, nós não temos. Nós somos leigos, nós não temos essa capacidade de outros pastores, os pastores mais articulados, mas eu não tenho, Senhor, nós somos uma igreja pequenininha, ali, naquele cantinho, mas eu creio, Senhor, no Teu poder, eu creio que o Senhor pode tocar nos corações, mas através de nós, através de cada um de nós, se nós nos levantarmos, porque nós nos levantamos para trabalhar, nós nos levantamos para fazer a nossa faxina, nós nos levantamos, glória a Deus, Senhor, nós nos levantamos para tudo, menos para sentir a presença do Espírito Santo no nosso cantinho, menos. Irmãos, deixe o Espírito Santo derramar sobre você, e você vai ver uma experiência, irmãos. Eu era jovem, eu tinha uns 13 anos de idade, irmãos, eu tive uma experiência, lá no meu interior, na Assembleia de Deus do Tempo Central, passei só 3 meses na igreja, naquele tempo, eu tinha uns 13 anos, e naquele dia, depois do evangelismo, depois do culto campal, na verdade, fomos na casa do irmão, começamos a orar lá, eu não entendia, eu não sabia, e o pastor Pedro, o irmão Will, começaram a orar pedindo o batismo do Espírito Santo, e eu só orando, e de repente, irmão, uma coisa extraordinária, e nunca saiu da minha mente, irmão, dali, nunca saiu, passei por altos e baixos nesses 26 anos, mas me arde, irmãos, aquele momento foi único, não foi carne, foi o Espírito Santo. E eu desejo que cada um dos meus irmãos sintam a presença do Deus que você louva, o Deus que você serve, o Deus que você cumprimenta, irmão. A paz do Senhor, você precisa sentir o Espírito Santo na sua vida. Você peça, mas pastor, eu estou só o caco. Mas se arrependa, busque, você já está reconhecendo, eu já estou reconhecendo a minha pequenez. Não, é a falta de orgulho, autossuficiência. Quem tiver isso, orgulho, não vai receber, mas todos nós aqui reconhecendo, Senhor, precisamos melhorar muito, estamos cheios de cacos,
Mas, Senhor, me reveste do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai começar a mexer as tuas estruturas. A tua estrutura religiosa vai cair por terra e você vai ser renovado. Eu creio que você vai ser levantado neste lugar, nessa humilde igreja. Esse humilde pastor está dizendo para você, porque o Supremo Pastor está aqui. O Supremo Pastor, o nosso pastor, ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim. Vianda, é Jesus que está te dizendo. Irmão, é Jesus que está te dizendo. Venha a mim, é Ele. É o Deus certo. É o Deus certo. Então que nós possamos construir essa mentalidade, essa nova mentalidade de buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não sei como, pastor. Ore. Senhor, me reveste do Espírito Santo. Comece a corrigir a sua vida. Algumas atividades espirituais que estão guardadas, você traga de volta. O seu culto doméstico traga de volta. Os seus louvores traga de volta. A sua leitura traga de volta. E você vai ver o mover de Deus. Esse é o segredo. Glória a Deus. Já tem mais coisa, irmãos. Mas para não ser fadonho para os irmãos, nós